E aí, pessoal? Eu sou Marcela Freitas Paz, editora do blog Dialogue. Começa agora mais um episódio do Dialogue Talks, projeto que possui o objetivo de levar até os profissionais de comunicação interna e recursos humanos insights valiosos, focando em uma estratégia e mentalidade mais ágeis, inovadoras e digitais. Confira os episódios já disponíveis em nosso canal no YouTube e Spotify. Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, hein? No episódio de hoje, vamos falar sobre o presente e futuro da comunicação interna. É inegável o fato de que a área ganhou força nos últimos anos. O potencial estratégico que sempre existiu finalmente foi reconhecido pelas organizações. Por isso, falaremos sobre o porquê não dá mais para esperar e é preciso investir esforços, seja como empresa ou como profissional da área, em termos de atualização em comunicação interna. Para falar sobre o assunto, convidamos a fundadora e consultora da Caminho do Meio e professora na ESPM e Aberge, Cíntia Provedel. Seja bem-vinda ao Dialogue Talks. Obrigada, Marcela. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Espero que nossa conversa seja bem proveitosa, bem produtiva e que realmente faça sentido aí para a audiência de vocês. E agradeço o teu convite. Perfeito, a gente que agradece. Então vamos lá, já vou ser direta e reta. Cíntia, a área de comunicação interna atingiu todo o seu potencial nas organizações? Tem espaço para mais agora que tanto se fala sobre digitalização e trabalho híbrido? Então, Marcela, eu acho que não atingiu, né? Principalmente se a gente levar em consideração que cada organização vai ter o seu nível de maturidade em comunicação interna, né? Então, tá cada um num momento da jornada nesse processo evolutivo, né? Então, tem muitas áreas que já estão num nível de maturidade bastante avançado e um nível de maturidade que, inclusive, foi alavancado, né, nos últimos anos em função de todos os desafios que as áreas acabaram enfrentando, né, que todos nós enfrentamos nos últimos tempos, mas tem outras organizações que estão iniciando essa jornada, né? Então, acho que no final das contas, foi como você trouxe, é inegável, né, que a gente evoluiu enquanto comunicação interna para outros patamares de importância nos últimos anos, inclusive a gente tem pesquisas, né, bem atuais que demonstram, né, esse avanço recentemente no setor, mas eu avalio que ainda tem organizações avançando nesse sentido e que também aquelas que avançaram tem muito a protagonizar e tem muito a alavancar, considerando as transformações da atualidade, né? E aí eu trago outros elementos, né? Desafios que a comunicação interna vai suportar, né? E vai impulsionar, como, por exemplo, os novos modelos de trabalho que estão surgindo, né? A questão da diversidade que ganha cada vez mais relevância nas organizações, né? Os próprios modelos de negócio dentro das organizações e que exigem da área de comunicação interna um outro nível de engajamento, né, e de perfil consultivo e de apoio, as transformações da própria cultura organizacional, né, a transformação digital, o próprio ESG, que também vem ganhando muita relevância na pauta organizacional, as novas gerações, né, que estão aí chegando nesse ambiente. Então, Marcela, todos esses temas, né, todas essas, de fato, né, não só as temáticas, né, mas o cunho estratégico, né, que norteia essas temáticas, de fato, vão demandar o nosso protagonismo e uma atuação cada vez mais consistente e robusta nas organizações, né? Então, não só pensando nas narrativas, né, na articulação dessas narrativas, na transformação da cultura, né, impulsionada por esses temas, mas também no engajamento das pessoas em torno dessas temáticas, né, na criação de pontos para o diálogo e certamente no desenvolvimento das pessoas que cada um desses temas, cada um desses desafios demandam, né? Então, acho que
sim, tem muito espaço ainda para ser percorrido, e acho que na medida em que a gente vai avançando nossa evolução enquanto profissional, a gente ganha preparo e consistência para trilhar essa jornada e avançar junto, e ampliar ainda mais esses espaços, né? Perfeito. Concordo com você, super concordo. Eu acho que, querendo ou não, para algumas organizações ainda está bem no começo, né? Baby steps. Tem algumas que já estão trilhando há certo tempo, mas de qualquer forma, ainda essas mudanças que estão ocorrendo, principalmente nos últimos anos, né? Estão colocando cada vez mais novos desafios para a área e também forçando para que os velhos desafios também sejam finalmente encarados por muitas delas, né? Achei interessante complementar enquanto você falava, tive esse insight. Muito bom. Eu queria agora, então, saber quais são os conselhos que você pode dar aos profissionais de comunicação interna para conseguir justificar novos investimentos na área. Eu acho que um dos pontos que eu sempre abordo e reforço bastante é a importância da gente vincular os objetivos estratégicos da área de comunicação interna aos objetivos estratégicos do negócio, né? É a gente conseguir buscar de fato uma correlação, né, e se colocar como protagonista e como uma área que de fato vai empreender na prática os objetivos que são estratégicos para a empresa, os objetivos de negócio. Então, como que a gente, né, de uma maneira consultiva, estratégica, entende, né, compreende, co-constrói os objetivos de negócio e transforma as nossas ações e os nossos objetivos estratégicos no dia a dia como uma resposta a esses objetivos de negócio, se colocando mais do que a serviço, né, mas como uma área que protagoniza e que contribui de uma maneira muito significativa para as estratégias organizacionais, né? Então, criar essa correlação é fundamental, porque, de fato, por meio dessa construção, a gente consegue demonstrar o valor, né, e levar a área, de fato, para patamares cada vez mais estratégicos, como uma área reconhecida pelo valor que gera para o negócio propriamente dito e para a transformação cultural e para os objetivos organizacionais de forma geral, né? Então, acho que esse seria um primeiro conselho. O segundo é, de fato, mensurar, né? Mensurar sempre e, com base na mensuração, conseguir demonstrar de uma maneira consistente, né, com base em fatos e dados, com robustez, né, e com rigor, a contribuição e o retorno que está sendo dado à organização em função do trabalho que está sendo feito, né? Não só para a organização, mas para os colaboradores também. E eu acho que a mensuração ela também contribui de uma maneira decisiva para o próprio planejamento, né? Como é que eu planejo sem medir, né? Então, a importância de medir para, com base naquilo que é medido, para, com base nas evidências que você encontra, de fato, você construir planos que vão contribuir para os objetivos que você busca alcançar, né? Então, acho que esses seriam alguns dos conselhos para alavancar novos investimentos, né? Na medida em que a gente se cerca desses recursos, né, e ganha essa consistência, essa robustez na maneira de agir, na maneira de se planejar, na maneira de executar, a gente vai ganhando mais espaço, credibilidade e confiança. Perfeito. Inclusive, enquanto você falava, eu lembrei até de um outro episódio do Dialogue Talks que fala sobre mensuração na área e conversa muito com a sua fala mesmo. Mensurar, a gente não pode mais decidir algo baseado no achismo, né? Eu acho que vai ser. Tal. Não, temos como entender se isso é possível, se isso deu certo, se a gente continua, né? E, ao mesmo tempo, tentar alinhar até as métricas nessa mensuração com a estratégia do negócio. Como que eu posso provar, né, que a comunicação interna tá ajudando ou tem potencial para ajudar mais a partir das métricas e entendendo como o negócio pode ser impulsionado, pode alcançar um patamar de sucesso com a ajuda da comunicação interna. A conversa muda, né? A conversa é completamente diferente quando a gente tem como base fatos e dados consistentes, né? Que demonstram aquilo que a gente conquistou, aquilo que a gente atingiu e que também mostram o caminho a ser trilhado, né? Então, acho que isso traz uma segurança, traz de fato uma credibilidade, é uma outra conversa, né? É uma conversa muito, né, de muito rigor, muito profissional, muito consistente, né? Exato, exato. E agora eu queria então, vamos olhar para
o profissional de comunicação interna. Quais são hoje as características para dar suporte às necessidades da área de comunicação interna, então? Quando eu vi essa sua pergunta, eu fiquei pensando o quanto que responder esse tema tem a ver com considerar, né, como referência o mapa profissional de comunicação interna, versão Brasil, né, que recentemente a gente desenvolveu, aí eu liderei esse projeto em parceria com a Berge, o Instituto de Comunicação Interna no Reino Unido, e foi um processo muito, muito bacana de co-construção com diversos outros profissionais da área de comunicação interna no Brasil, e tendo essa jornada, né, como base, o mapa está aí disponível, né, nas redes, e teve uma repercussão muito positiva junto ao nosso mercado, felizmente, né, e tendo como base, né, esse material, eu acho que dá para trazer, Marcela, como resposta ao teu questionamento, as atitudes, né, que se espera do profissional de comunicação interna na atualidade, e a gente fala muito, né, da habilidade de ter adaptabilidade, né, de fato ter abertura aos constantes aprendizados que surgem, né, em contextos que a gente encontra tanto no universo da comunicação, né, de ambiguidade, instabilidade, né, adotando uma postura aí construtiva, flexível, inovadora, né, e buscando de fato apoio e respaldo sempre que necessário, né, quer dizer, adaptabilidade também significa pedir ajuda quando necessário, né. Uma outra atitude é a questão da empatia, o quanto que a gente é capaz de reconhecer, compreender e apreciar de fato as emoções, as perspectivas e as situações diversas que se apresentam dentro das organizações, né, escutar as pessoas, ter uma escuta empática, né, ter uma escutativa que também utiliza aí diversas abordagens para dialogar com os colegas, criando espaço de fato para diálogo, para interlocução, né, para que as pessoas possam de fato se colocar e que com base nisso a gente enquanto profissional possa empreender ações e intervenções apropriadas, né, a questão também da curiosidade, né, que muito para além daquele conceito de curiosidade, né, do senso comum, a gente está falando de apreciação e abertura às novas abordagens, né, além das fronteiras organizacionais, a gente olhar para fora, a gente olhar as outras perspectivas, ganhar repertório nesse sentido para de fato poder contribuir organizacionalmente, né, ganhar profundidade. A criatividade também num lugar, também de novo, né, menos óbvio, às vezes a gente conceitua a criatividade, né, como algo que não, às vezes a criatividade ela vai gerar soluções práticas para o dia a dia, né, vai trazer resolução de problemas que envolvam, né, uma mudança de comportamento, uma postura de engajamento, né, e desde soluções que podem ser completamente inéditas até soluções simples, coerentes, né, que estão ali direto ao ponto resolvendo alguma questão. A gente também fala da habilidade de construir, de fato, relações dialógicas e plurais, né? Então, é de fato o profissional de comunicação interna, ele construir espaço e para protagonismo, né? Oferecendo esse protagonismo para que os vários agentes de transformação organizacional se manifestem, né? Tendo um ambiente de abertura, tendo um ambiente de escuta, tendo a possibilidade de se expressar com autenticidade, num contexto de segurança psicológica, né? Uma outra habilidade que a gente traz é desafiar o status quo, né? E aí não é o desafiar o status quo, né? Querer modificar as coisas, desafiar aquilo que é gratuitamente, né? Sem embasamento. Não, é desafiar tendo repertório, tendo critérios, trazendo recomendações consistentes, se posicionando com firmeza e assertividade, né? Trazendo os contrapontos, escutando também. Então, desafiar o status quo nesse lugar, né? E também o profissional é muito desafiado em termos de habilidade a exercer cada vez mais uma postura de influência consultiva, né? Como é que eu uso os meus insights, né? Como é que eu trago as minhas recomendações, a minha leitura de cenário, né? Tendo como base o repertório que eu aportei, né, ao longo da minha jornada, as percepções que eu tenho em relação ao ambiente, mas também as evidências, né, os fatos e dados que apoiam a gente aí num processo de tomada de decisão, desafiando o tal do status quo, né, usando a nossa influência consultiva para fazer recomendações adequadas e que façam sentido e que tenham esse rigor, essa consistência, né? E, finalmente, o quanto que o profissional de comunicação interna tem como atitude a predisposição de construir relações de confiança, né? E aí a construção da confiança, ela passa por conquistar e cultivar
né, essa confiança dentre os interlocutores organizacionais, mas também oferecer, né, confiança e lealdade para as relações que você estabelece ao longo do tempo. Quer dizer, o profissional, ele de fato cumprir os acordos, né, que são estabelecidos, assegurar que tudo que envolve a relação ali construída, as informações, né, disponibilizadas nesse espaço, que circulam nesse espaço da relação, sejam tratadas de forma responsável, de uma forma ética, franca, cuidadosa, né? Então, isso tudo constrói confiança, constrói credibilidade e aumenta nosso espaço de atuação ao construir esse tipo de relacionamento, né? Então, a gente está falando aí de algumas atitudes que vão contribuir para que o profissional de comunicação interna ele possa, de fato, empreender as áreas profissionais, né, que a gente também cita no mapa profissional de comunicação interna, né? Então, todas essas atitudes, né, elas estão no entorno, elas norteiam, elas direcionam o empreendimento, o exercer dessas áreas profissionais, né? E essas áreas profissionais, a gente está falando do planejamento estratégico, a gente está falando de influenciar e aconselhar, a gente está falando de gestão de canais, conteúdos e campanhas, pesquisa, indicadores e resultados, transformação organizacional e narrativas e diálogo. Então, é como se todas essas atitudes que eu fui te contando, elas contribuíssem para impulsionar essas áreas profissionais. É claro, se apropriar do mapa, né, ao aprofundar o conhecimento do mapa, é possível perceber que cada uma dessas atitudes, elas vão impulsionar mais ou menos, né, as áreas específicas profissionais que estão ali demonstradas também. Então, cada área profissional vai ter atitudes específicas que vão contribuir ali para o exercício daquela área profissional. É um material que super vale a pena conhecer, eu deixo aí como recomendação, porque eu tenho certeza que ajuda a tangibilizar um pouco daquilo que eu estou contando aqui de uma forma bem resumida e com certeza ajuda a alavancar e contribuir aí para o desenvolvimento dos profissionais de comunicação, para o trabalho dos líderes também que lideram e apoiam o desenvolvimento dos profissionais da área e assim por diante. Então eu super recomendo um ganho aí de profundidade nesse mapa para entender melhor o que eu trouxe aqui de forma resumida. E eu também recomendo, viu, gente? Eu li o material, acompanhei a live, né, do lançamento. Vou até deixar o link na descrição, viu, gente? Porque realmente é um material riquíssimo, que inclusive rende até um outro Dialog Talks, um episódio só sobre ele. Aí a gente até conversa depois sobre isso. Muito Mas bom. é muito bom mesmo. E a próxima pergunta ela é um pouco de um complemento, né, do que você acabou de falar. Observando o mercado, em que aspectos os profissionais de comunicação interna precisam ter mais atenção, inclusive para ter sucesso nessa carreira? Uhum. Olha, eu acho que a gente ainda está um pouco preso numa narrativa de que a gestão dos novos canais e das novas tecnologias é algo que vai unicamente direcionar a gente para o futuro. Eu acho que é importante reforçar a importância do manejo de novos canais, de novas tecnologias, mas compreender como que as pessoas se comportam em torno desses novos canais e dessas novas tecnologias, né? Como é que a gente extrai inteligência, extrai dados, extrai indicadores para compreender o comportamento das pessoas, o nível de engajamento, as emoções, os não ditos dentro daquela organização, né? Então, a implementação dos canais e das novas tecnologias, essa implementação vem acompanhada de um desejo genuíno em manejar isso para além do óbvio, né? A gente se apropriar disso, compreendendo que indicadores, que dados e que pistas, né? O comportamento do colaborador nesses universos trazem para que a gente, no dia a dia, possa retroalimentar as nossas ações, né? E empreender novas ações e assim por diante, mantendo aí um ciclo proveitoso, né? Em relação àquilo que a gente está capturando, tendo como base todos esses novos canais e as novas tecnologias. Além disso, Marcelo, acho que é importante lembrar a importância de ampliar o repertório, né? O profissional de comunicação ele vai ter mais alcance, ele vai ter
mais consistência, mais elementos para contribuir com os desafios organizacionais, todos aqueles que eu te falei na primeira pergunta, né? Na medida em que ele articular, transitar e ter uma desenvoltura, né, em relação a como ele se relaciona no dia a dia de fato, né? Como ele percebe e compreende os comportamentos humanos, né, dentro da organização. E aí, nesse sentido, eu acho que vale o profissional de comunicação interna, ele está sempre tendo como repertório, né, assuntos voltados para a área de psicologia, para a área da cultura organizacional, sociologia, quer dizer, entendendo o humano, né? Porque o, o colaborador, né, ele é, no final do dia, alguém que ele é 100% íntegro, né? Ele está ali, ele é um todo, né? Ele não deixa para fora quem ele é enquanto ser humano. Pelo contrário, isso está cada vez mais no nosso dia a dia e é importante que a gente possa ser quem a gente é com autenticidade e com plenitude, né? E como é que eu, enquanto profissional de comunicação interna, como é que eu compreendo, né, o ser humano nesse lugar, para além do empregado, para além do colaborador que exerce uma atividade no dia a dia, né? Porque ele traz consigo todo o seu universo, as suas expectativas, as suas emoções, né, as suas crenças, a sua cultura individual. Então, acho que é importante a gente cada vez mais ampliar esse repertório. E um terceiro ponto, assim, que acho que é importante abordar é o quanto que esse profissional ele está em busca do seu autoconhecimento, né? E da ampliação do seu próprio repertório emocional, porque no final das contas, ao longo da jornada do profissional de comunicação interna nas organizações, a gente vai percebendo o quanto que para avançar nessa jornada é importante ter esse preparo emocional para o enfrentamento das diversas situações que vão surgindo, dos diversos desafios de transformação cultural, as ambiguidades que surgem no ambiente, né, as questões políticas e relacionais que o profissional de comunicação interna está exposto o tempo todo em função da natureza da sua atividade, né? Então, buscar esse autoconhecimento, buscar esse repertório emocional, garante que o profissional contribui, né? Não garante, mas contribui para que o profissional ele possa cultivar equilíbrio emocional, diplomacia, tendo uma leitura fina de cenário, compreendendo de novo os não ditos, né? Uma comunicação não verbal que também está ali no dia a dia, construindo, como eu falei anteriormente, relações de confiança, influenciando os rumos organizacionais, tendo como base a sua capacidade de se colocar no lugar do outro, de fazer uma escuta, de articular um entendimento entre as partes interessadas, desafiar o status quo, para poder empreender todas essas atividades. É fundamental que o profissional de comunicação interna tenha esse autoconhecimento e tenha esse repertório emocional, porque tudo isso desafia a gente do ponto de vista emocional, né? E quanto maior consistência, quanto maior preparo, melhor vai ser o enfrentamento dessas situações, né? E aos poucos a gente vai lidando com todos esses contextos com mais naturalidade, com mais tranquilidade, com mais eixo, garantindo aí também um bem-estar no dia a dia, né? Então, acho que esse ponto ele é bem importante, porque quanto mais complexa fica a atividade de... A gente ganha espaço, é verdade, mas a nossa atuação, do ponto de vista tático e estratégico, também se torna mais complexa. Como é que eu me preparo do ponto de vista de ser, né, do ponto de vista emocional, enquanto ser humano, para o enfrentamento disso tudo, né? Certas vezes, percebemos a comunicação interna ser tratada como um patinho feio, mas a gente sabe que não é bem assim. A área se prova cada dia mais estratégica para o negócio. O que você diria para pessoas que têm o desejo de investir na carreira de comunicação interna, né, na área, mas têm receio por causa desse estigma? Marcela, é verdade, esse estigma ele existiu, ele existe ainda, né? Mas eu sinto que cada vez menos, acho que nos últimos anos, como você mesma trouxe no começo da nossa conversa, a área avançou, né, do ponto de vista de contribuição estratégica, é uma área que é cada vez mais reconhecida, os dados de pesquisas recentes demonstram, né, claramente a contribuição que a área traz.
uma validação por parte das lideranças executivas em relação à contribuição estratégica que a área oferece. Então, acho que a gente está num momento assim de transição mesmo, né? De sair desse lugar do patinho feio para, de fato, ir transitando, né, para uma área que tem cada vez mais relevância e que pode contribuir muito para o atingimento dos objetivos organizacionais. Acho que os profissionais da área, dando aula, assim, eu já percebo uma postura completamente diferente de há 10, 15 anos atrás, né? As pessoas já chegam com interesse genuíno. Às vezes as pessoas já chegam com esse sonho de trabalhar em comunicação interna, o que é algo muito legal de ser percebido, né? Essa mudança de comportamento que foi se demonstrando aí ao longo dos últimos anos, né? Então, acho que a gente vive sim esse momento de transição e a área cada vez mais se consolida aí dentro da sua importância estratégica. E o que eu diria, né, para os profissionais que vêm com esse desejo de trabalhar na área? Eu acho que é super importante estudar o mercado, né, conhecer essas pesquisas que eu comentei agora, né, que estão disponíveis e que contam a respeito do desempenho da área de comunicação interna nos últimos anos e que demonstram claramente, né, esse ganho de espaço e essa contribuição estratégica e a percepção, né, dos principais stakeholders também nesse sentido. Acho que compreender também o que demonstrou, né, o que alavancou os avanços da área nos últimos anos, né, compreender que elementos contribuíram, né, para esse avanço. Conhecer as tendências e oportunidades, acho que é super importante, porque na medida em que a gente conhece as tendências e oportunidades, a gente entende de que forma que a gente pode contribuir mais e de que maneira a gente precisa se preparar, né, considerando essas tendências e esse avanço constante. Acho que é importante também conhecer as boas práticas, né, das empresas que têm feito coisas bacanas em relação a essa temática, né, para ganhar esse repertório e poder ter referências interessantes para o dia a dia. Conversar com os profissionais da área, acho que é sempre produtivo, porque a gente consegue, né, ter clareza de como o dia a dia prático ele funciona, quais são os desafios, né, como é que a roda gira. Esclarecer dúvidas nesse sentido, né, com profissionais da área, colegas, enfim. E acho que quando você já está numa organização, né, tentar vivenciar um processo de job rotation, né, liderar um projeto pontualmente, acho que é algo que também ajuda muito. E com certeza, né, acompanhar os perfis nas redes sociais de profissionais da área, né, de estudiosos da área que abordam esse tema, né, e buscar cursos específicos sobre a área também, né? Então, acho que tem muitas opções para ganho de repertório e para o entendimento antes de avançar, né? E, de fato, buscar essa carreira, né? Então, acho que dá para pensar bastante, pesquisar bastante para tomar uma decisão com clareza, né? Com consciência, que é o mais importante, é o que dá o que faz, né, de fato, satisfação aí na nossa carreira quando a gente consegue definir algo que de fato vai trazer alegria e vai trazer sentido para a nossa vida, né? Perfeito! O Super App Dialog veio para revolucionar a sua comunicação interna. Podemos ter um aplicativo de comunicação interna, rede social corporativa, hub de serviço de RH? Temos também. Saiba mais sobre nossas soluções em www.dialog.ci. Agora, voltando, Cíntia, gostaria de te agradecer pela presença. Foi uma conversa maravilhosa. Eu adorei, eu amei. Eu espero que quem assista ou escute esse episódio aprenda tanto quanto eu. E eu queria perguntar, então, se você gostaria de deixar alguma consideração final e contato. Acho que eu queria te agradecer o convite, a oportunidade. É sempre bom a gente poder falar a respeito desse avanço, né, da área de comunicação interna dentro das organizações. Isso sempre me traz bastante alegria e bastante esperança, que de fato a gente está evoluindo cada vez mais. Só que com a evolução vem a responsabilidade da gente se desenvolver cada vez mais, né, e buscar aí as competências e habilidades para poder trilhar essa jornada com bastante profissionalismo, bastante rigor e também bastante alegria, né? Então, te agradeço por esse espaço, pela oportunidade. Eu estou sempre postando coisas a respeito da área de comunicação interna lá no meu perfil no LinkedIn, é Cíntia Provedel, então quem quiser me seguir por lá,
A gente pode também fazer boas trocas, e acho que é isso, Marcela, obrigada pelo convite, pela oportunidade, e espero que o pessoal curta aí o episódio e a gente vai conversando. Perfeito, tenho certeza que vão gostar porque foi sensacional. Bem, ficamos por aqui. Antes de terminar, tenho 2 convites para você. O primeiro é: visite o nosso blog. Lá você encontra muito conteúdo bacana sobre temas de interesse para a comunicação interna e RH. Acesse blog.dialog.ci. E o outro é: converse com a Dialog nas redes sociais. Você nos encontra no Facebook e Instagram como dialog.ci e no YouTube, Spotify e LinkedIn como Dialog Super App. Deixamos todos os links, inclusive os da Cíntia, na descrição. Sou Marcela Freitas Paz, editora do blog Dialog. Até a próxima. Tchau!